Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com duas irmãs do Xingu, a Watata Kalu Yawala Piti e a Ana Terra Yawala Piti. As duas são lideranças da região da terra indígena do Xingu. A Watata Kalu é coordenadora da Associação Terra Indígena do Xingu. Oi, Watata Kalu. Olá, meu nome é Watata Kalu, eu Alapite, sou coordenadora da ATIX Mulher, que é uma coordenação de mulheres dentro da Associação Terra Indígena Xingu. E a Associação Terra Indígena Xingu, ela representa as 16 etnias do território indígena do Xingu, né? E o território indígena do Xingu é formada pela terra indígena Parque Indígena do Xingu, terra indígena Batovi, terra indígena Uauí e terra indígena Narifuta. Então, esses quatro territórios formam o território indígena do Xingu, e que a TIX representa, né, na cultura de vocês. Certo. E temos também a irmã da Watata Kalu, que é a Ana Terra Yawalapiti, que é uma das mulheres que estão à frente do movimento das mulheres da terra indígena do Xingu. Oi, Ana Terra. Olá, tudo bem? Fala, Meu Ana nome é Terra. Naterra Yola Piti, sou ativista indígena, cristã e uma das mulheres que está à frente também do movimento das mulheres do Xingu. E a gente é ligado, né? Eu e a Takalu, a gente tem essa ligação, né? Além de a gente ser uma militante indígena, nós também temos esse diálogo, né, como se fosse a porta-voz das mulheres do Xingu, né, dentro do Xingu e fora da aldeia. Você provavelmente se lembra da imagem icônica da Ana Terra num protesto que houve em 2017, no 14º acampamento Terra Livre, em frente ao Congresso Nacional, e ela abriu os braços, assim, repetindo um gesto que o pai da Ana Terra e da Watata Kalu, o Piracuã, tinha feito anos antes, em 2013, na mobilização nacional indígena, e isso diante da polícia em Brasília. Eu propus para a Watata Kalu e a Ana Terra a gente começar falando não sobre os problemas, mas sobre a cultura, né, que existe no Xingu, a paisagem, a natureza, o bioma e a cultura, os hábitos ancestrais desses povos espetaculares que moram nesse território absolutamente único, que tem o famosíssimo Quarup, que eu tive o privilégio de assistir, de participar em 1998, quando foram os funerais dos irmãos Vilas Boas, Álvaro e Cláudio. Mas vamos lá. Watata Kalu, você está aí na cidade de Canarana, em Mato Grosso, onde vocês têm aí uma casa, não é, do povo de vocês, e queria que você contasse sobre o lugar onde vocês moram no Xingu, como é a aldeia de vocês, e como são os hábitos, o que vocês comem, como é a vegetação, a natureza, os animais que vivem com vocês também. O Xingu fica no bioma Amazônia, né? E nós vivemos no rio Xingu, mas a nossa aldeia fica especificamente no rio Tuatuari, que é uma das afluentes do rio Xingu. E o Xingu é onde tem uma floresta muito linda, né? A gente tem um pouquinho do cerrado, a, a transição do cerrado para a Mata Amazônica, né? E a Mata Amazônica. Então, nossas aldeias estão nesse território que é muito lindo. E as aldeias alto-xinguanas, né, que nós somos do Alto Xingu, são em circulares, né, as aldeias,
e vivemos em ocas gigantes, como você já foi, né? Acho que conhece um pouco. E a base da alimentação auto-xinguana é o peixe e o beiju. E falamos, assim, primeiro que eu vim de 4 etnias, né? Minha mãe Merinaco, meu pai é o Alapite, minha avó Camaiurá e a minha bisavó o Aurá. Então a gente tem esses 4 povos, né, no nosso sangue. E falo 5 línguas indígenas, né, do Alto Xingu, que é uma, né? Porque o Xingu tem essa diversidade de culturas, 16 povos, e a gente acabou falando mais de uma língua por causa desse contato, né? E é muito lindo ver, assim, as crianças acordarem de manhã. Então, a cultura do Alto Xinguando é muito isso, né? Acordar muito cedo e todo mundo ir para o rio muito cedo, né? Preparar os alimentos muito cedo. As mulheres cuidam, né? Praticamente as mulheres que administram as aldeias enquanto os homens estão pescando ou caçando, né? Então, todo dia os homens buscam alimento fresco e as mulheres tiram da roça tudo que for feito no dia a dia, né? Então, vivemos um pouco num mundo totalmente diferente, né? Então, temos os nossos cantos também, né? As festas, uma das festas que você disse que é conhecido é o Quarupi, né? É um ritual fúnebre, é a finalização de um luto e onde as 9 etnias do Alto Xingu participam. Então, nesse ritual existe danças, lutas e também é um momento que os povos trazem alegria para uma família que está em luto. Eu acho que o Xingu foi muito conhecido, né? Todo mundo acha que o Xingu é só os povos do Quarupi, né? Mas, na verdade, além das 9 etnias, existem outros, né? Que é incrível, as 4 regionais do Xingu têm a cultura, é diferente, né? Hoje eu conheço todas elas, então eu posso dizer assim que a gente tem uma diversidade muito linda dentro do território, né? Peixe assado, é, todos os alimentos preparados de lá mesmo, né? A gente cultiva nosso próprio alimento. E também a gente tira da floresta que já é natural, a gente também tira os frutos, a gente constrói as nossas ocas, né? É a floresta que fornece isso para gente. Então, acho que é um pouco assim que eu tenho para falar, né? Floresta, tipo, nossa farmácia, nosso supermercado, os rios também, né? Então, é um lugar muito especial, onde posso dizer que acho que todo mundo, né? Todos os outros povos deveriam conhecer um pouquinho. Legal, bela introdução. Ana Terra, a sua irmã, a Tata Kalu, ela sugeriu aí que existem outras festas além dessa famosa, né, que é o Quarupi. Você poderia falar um pouco dessas outras festas e complementar um pouco em relação às coisas que a Watata Kalu nos contou? Então, além do Parup, né, nós temos também a Festa das Mulheres, né, que se chama, são 3 tipos de Festa das Mulheres, com as mesmas danças, mas com regras e músicas diferentes, que é Yamoricumã, Ihahá, Caxatapá, então são 3, né, esses nomes são o nome de cada ritual, onde as mulheres, né, onde as mulheres dominam a aldeia, né, é o momento delas, e é uma festa muito bonita, onde convida as outras aldeias também, e, e nesse momento a gente vê que
a nossa cultura, né, ela é muito forte, a força dos cantos, dos rezos, parece que os nossos, né, os espíritos da floresta, dos familiares que já se foram, parece que eles estão presentes nesses momentos das festas, assim como outras festas também, chamado Guiauari, que é a festa das flechas, e tem outras também, festa de piqui, tem várias, de diferentes formas, né? São festas é, bem gostosas né, de se viver. As pessoas que vêm assistir, ou as pessoas que vão assistir nossas festas, sempre voltam encantados da aldeia, né? Então, é um mundo completamente diferente da cidade e eu super indico, né, dos nossos, né, parceiros, amigos, a irem conhecer. E outros acontecimentos também, não só festa, mas também a vida, né? Como ela disse, a vida indígena, ela é muito especial. Ela, ela dá recuperação de energias para as pessoas, né? Principalmente para quem é fora do território, né? Para quem não é indígena, geralmente o nosso território ele serve como um descanso, né? Para recuperação de energias, porque a cidade ela é muito agitada, enfim, né? Todo mundo sabe que a cidade ela acaba com a nossa energia. E as nossas aldeias, ela recupera totalmente esse cansaço da cidade. E, enfim, né? Só conhecendo para vocês poderem ter essa experiência. E é uma das coisas que eu estou, né, trabalhando nisso, porque a gente dá muitas palestras na cidade, enfim, né? Mas parece que a nossa voz lá não é suficiente. Madriga Kalaya que, né? Então a gente tem uma outra forma né, de mostrar isso, mas mais para frente a gente volta a falar sobre isso. E a Certo. coletividade também, né? Num- que a gente, tudo o que a gente faz lá é tudo no coletivo, né? Nosso povo, por exemplo, nesse momento, a gente está mudando de aldeia, né? Nosso povo está construindo uma nova aldeia, e aí está um momento de todo mundo na limpeza da aldeia, construindo as ocas novas, então tudo é feito coletivamente, né? E nossos pais ensinaram muito a gente nessa questão de todo mundo ter as mesmas coisas. E nosso pai é um dos indígenas que teve acesso, né, à cidade antigamente, e aí ele meio que ele foi trabalhar dentro da FUNAI, e aí ele tinha dinheiro, mas ele não comprava as coisas para ele não ter coisas diferentes dentro da comunidade para não estragar, ele falava, né, para não estragar a nossa cultura. E porque a gente tem essa vivência coletiva, né? De termos, se tem algo, né, que vai ser, não vai servir só para uma família, né? É de todo mundo. Então, por exemplo, as pessoas não passam fome, né? Acontece de um incêndio acontecer, queimar a casa de uma pessoa, por exemplo, né? A pessoa queima tudo, queima todo alimento que ele estocou durante a seca, mas aquela pessoa não vai passar fome, porque a comunidade toda vai ajudar ela, né? Então, a gente vive um pouco dessa forma. A Ana falou um pouco aí dos rituais, né? Então, são vários momentos de rituais, tem rituais que é feito só para alegrar a aldeia, rituais que são feitos para alegrar mutirões, né? Ou tem rituais que faz um mutirão.
Por exemplo, um ritual pode construir uma oca, fazer uma roça para uma pessoa, né, para o dono do ritual. Então, são momentos muito lindos assim mesmo, né? Dentro do nosso povo. E todos os cantos são rezos mesmo, né? Então a gente sente essa energia, essa potência, né? Do poder dos nossos rezos. Então, acho que é isso assim que a gente tem um pouco para compartilhar. Certo, ainda sobre esse aspecto da cultura, eu queria perguntar sobre as relações entre os homens e as mulheres, porque vocês são duas lideranças indígenas mulheres, duas lideranças do povo de vocês e da terra indígena do Xingu. No entanto, existiam, pelo menos no passado, eu queria perguntar se ainda existem alguns limites, digamos assim. Por exemplo, só os homens podiam ficar ali no centro da praça, chamada de Uicuca, né, onde está ali uma casa que eles podem frequentar e onde estão as flautas sagradas, a papalo, né? Queria perguntar se ainda existem essas diferenças entre homens e mulheres, se isso é algo que incomoda, se é algo que está mudando ou se isso não é um problema, é parte da cultura e vocês também têm os privilégios de vocês. Toda a vida, né, tem essa história aí, que acho que tem em todas as culturas, né? Então, como você já sabe, existe, né, o centro, e dentro do centro sempre tem a flauta sagrada, que é o jacuí. Mas ainda tem, né, essas flautas, é, inclusive ela foi criada pelas mulheres, né? E ela foi tomada pelos homens para a gente não ter acesso. Eles colocaram umas regrinhas, mas não conseguiram arrancar todos esses saberes da gente, porque vocês arrancaram a flauta, né, a física, mas não tiraram o conhecimento, porque a gente canta, né? Não pode ser arrancado nossa voz, então a gente canta os sons da Jacuí, né? Mas como você disse, a gente teve privilégios, a gente sempre foi criada da mesma forma, né? Que os nossos irmãos. Eu acho que a nossa família deu preferência demais para a gente, assim, como mulheres, né? Embora acho que os nossos pais não entendiam muito bem como é que seria, né, naquela época, e eles criaram muito a gente assim como meio que nosso pai queria muito que a gente usasse as coisas dos homens, né? E então eu sofria muito com isso, eu não gostava, né? Ele gostava de me enfeitar. A Ana era mais homenzinho assim, a Ana sempre foi mais brutinha, ela vivia sozinha, ela odiava roupa também, né? Então, e eu já não gostava muito de ser tratada como um homem, né? Acho que cada uma tem esse negócio. E eu sofria mesmo, assim, no meio do nada, assim, meu pai corria e me enfeitava de adereços de homem, e eu sofria muito, mas, mas tinha um propósito, né? Acho que ele previa tudo que ia acontecer no futuro. E ele falava muito que um dia a gente teria que agir como homens, né? E que falar de muita, no meio de caciques, né, não era normal, né? Então nossos pais prepararam bem a gente para isso e que a gente abriu caminhos para outras mulheres fazerem isso, né? Então a gente teve esse privilégio de poder quebrar regras, né, para que outras mulheres hoje possam fazer isso sem precisar passar por tudo que nós passamos. E é isso, assim, ainda tem essas regrinhas, mas não é muito que nem antigamente, né? Acho que essa influência das mulheres também tem é, diminuído um pouco essa força, né? Acho que eu vou falar a língua de vocês, né? Do machismo.
do machismo forte. É claro que existe ainda, né? Mas a gente soube, acho que está sabendo lidar com isso, né? Com essa situação, porque nosso pai ensinou muito para a gente que a gente precisa estar junto, né? A gente sempre fala isso, a gente não tem que estar na frente nem atrás, a gente tem que caminhar junto, lado a lado. E é isso que lutar pelos direitos, né? De estar no mesmo lugar, da mesma forma e ser tratadas da mesma forma. E a gente já frequenta a casa dos homens, né? Acho que a nossa etnia é uma das que é uma das primeiras etnias assim que não tem mais problema com isso, né? A gente se reúne hoje na casa dos homens tranquilamente. É claro que a gente já teve problemas com isso, né? Mas é isso, cultura é assim, se transforma. É verdade. E esse é um aspecto muito interessante, né? Eu acho que as pessoas não indígenas têm a tendência a achar que a cultura indígena tem que ficar congelada, né? Esse é um mal-entendido muito grande que existe hoje no Brasil, né, Ana Terra? As coisas, a vida evolui, né? Muda, assim como na sociedade de vocês também, é, tem mudanças, né? A cada década, cada ano, vai mudando as coisas. E, e era para viver como era antigamente, então isso valeria para todos os seres humanos, né? Desde os não indígenas e os indígenas. Mas o mundo, ele muda, né? Nossas vidas mudam e a gente só vai cada vez mais mudando, mas não para perder a cultura. Isso, é claro que, pelo menos a nossa geração, o nosso pensamento das pessoas de hoje em dia é manter a cultura viva, né? Por mais que a gente frequente a cidade, voltando um pouquinho no assunto do meu pai, né? Por que que a gente é desse jeito? Por que que a gente milita tanto assim na cidade? Se não fosse por ele, eu acho que o mundo não ia saber quem é a Ana Terra, quem que é o Atacama. O nosso pai foi o único homem feminista, né? Só hoje eu entendi. Antes não, eu não entendia por que que ele, né, fazia a gente fazer coisas estranhas, né? E a nossa primeira vez que a gente saiu da aldeia foi com a permissão dele, foi com a permissão do irmão dele, né? Que era cacique do nosso povo. E assim, o nosso povo viu aquilo como algo muito ruim, né? Então, mulheres daquele povo ir para a cidade foi um choque cultural para eles, porque na época era só os homens que saíam, eram os homens que participavam dos jogos, das reuniões, dos eventos lá fora, mas nunca ia nenhuma mulher, até que despertou uma curiosidade na gente, porque o nosso pai chegava com informação do mundo, né, não indígena, e as histórias dele, assim, a gente ficava encantada, né, assim, curiosa, é mais curiosidade do que encanto. E ele acordava 3 da manhã para poder contar, né, o que acontecia lá fora. Então, isso despertou, pelo menos para mim, um interesse, né, de conhecer um pouco o mundo lá fora. E assim foi, né, como a Watatakalu contou, né, ele tratava a minha irmã, por exemplo, ela teve, a criação dela era praticamente uma ditadura militar, porque ela foi preparada tradicionalmente, né, preparada para ser uma cacica dentro da aldeia e ao mesmo tempo para ser uma representante, para representar fora da aldeia. Então, para ela foi muito difícil as coisas. Eu acompanhei tudo porque eu vim depois. Então, no meu caso já foi contrário. Eu peguei carona
dos meus irmãos, né? A minha irmã, ela era a liderança da aldeia, mas ela saiu para estudar, então eu tinha que ser substituta dela, eu tinha que assumir a liderança dentro da aldeia para ocupar a cadeira dela. E outro, o meu pai também, meu pai não parava e às vezes eu tinha que, né, substituir ele. Então, e assim foi indo. E até chegar o ponto, né, de percebermos que era o momento de nós mulheres também ajudar o nosso povo, né, os homens, a lutar contra o governo, né, contra os não indígenas. E assim, foi muito difícil, mas nós conseguimos abrir uma portinha para nós no espaço e hoje eu posso dizer que a gente conseguiu conquistar nossos espaços com muita luta, sabe? Passamos por muita coisa. Nós somos as primeiras mulheres, né? A geração da Watata Kalu são as primeiras mulheres que saíram para estudar. Aí depois a nossa geração também, então nós duas somos as primeiras mulheres que mostrou que também, né, a gente pode dizer não aos casamentos arranjados, porque antes, se o casamento era arranjado, se separasse, não podia mais casar, ia ficar para titia. Mas a batata ela era mais ousada, né? E assim, eu fui pegando carona com ela. Então a gente mostrou para outras mulheres que nós podemos casar de novo. A gente pode se separar se a gente não está feliz e casar de novo com quem vai cuidar da gente. Então, né, abrimos essa porta, esse caminho, abrimos também a porta para poder as meninas irem para a escola, porque antes não podia ir para a escola, né? Eles consideravam que era muito feio, né? Porque a gente usava calça, roupa de não indígena, só que o nosso pai falava o contrário, né? Ele falava assim, a maioria dos povos era contra a gente usar a roupa, a maquiagem, né, do povo da cidade, mas também eles não queriam permitir o uso das nossas pinturas também, né? Até hoje ainda tem esse problema. Só que o nosso pai ensinou para nós diferente. Ele sempre falava, né? Vocês têm que fazer troca. Assim como vocês usam roupa delas e a maquiagem, vocês também têm que mostrar para elas a maquiagem de vocês. Então, foi isso que o nosso pai ensinou e é isso que a gente vem praticando até hoje. Muito interessante. Quer dizer, vocês têm irmãos homens, mas a Watata Kalu é a mais velha. Foi por isso que ela assumiu a Ela é do liderança. meio, ela é do meio, ela é do meio. Nós temos o irmão mais velho, que foi preparado para ser lutador, também prepararam ele para ser liderança, mas ele seguiu um outro caminho, né? Um outro caminho que não conseguiu seguir os passos do pai. E foi assim, então, que esse lugar de liderança ficou para o Watata Kalu. Fantástico, tivemos já uma introdução maravilhosa na cultura e na vida de vocês também, no Alto Xingu. Essa é só a primeira parte da nossa conversa. Na terça-feira a gente volta para falar dos problemas que vocês enfrentam, que os parentes de vocês enfrentam no Xingu. Até lá, o Watata Kalu e a Na Terra. Até